Graça e paz, família! Graça e paz, sejam todos bem-vindos! Espero que vocês estejam bem, reinando em vida, em perfeita vitória. Obrigado a vocês aí que participaram ontem da nossa live, deixaram seus comentários. Eu percebi que a mensagem foi importante, foi interessante. O tema sobre pessoas que estão se denominando ateus por causa das frustrações e por causa da inconsistência, né, ou as contradições do livro chamado Bíblia. E, enfim, nesta mensagem de ontem que nós falamos, eu acredito que foi de muito proveito para a gente entender que a nossa convicção em Deus não está necessariamente 100% fundamentado na Escritura, mas sim no nosso interior, porque o próprio Pai, ele já colocou em nós essa dádiva, este dom maravilhoso, né? E Ele mesmo é que testifica que nós somos filhos e que nós o reconhecemos como o Criador de todas as coisas. Não é uma tradução errada ou um texto adulterado que vai fazer com que eu e você, nós venhamos perder a nossa fé no Criador, tá bom? Eu vi nos comentários algumas pessoas, mas você tem que respeitar, porque a pessoa... Eu não estava falando daqueles que são ateus. O assunto correu em torno daquelas pessoas que se denominavam crentes, evangélicas, católicas, sei lá o quê, e de repente começou a estudar, começou a beber, bababá, e se denominaram, né, ateístas, simplesmente porque viram muita contradição no livro chamado Bíblia, no livro chamado Sagrado. Então, para essas pessoas que foi mencionado aqui, e claro, para o povo que tem acompanhado a palavra da graça, para a gente não se deixar levar por esses ventos, né, de doutrina, tentando desfazer, desmerecer a criação e o Criador. Bom, graça e paz, mais uma vez, obrigado a vocês que têm entrado aí comentando, compartilhando os vídeos e deixando o teu like, tá bom? Eu quero falar sobre esse tema nesta mensagem. Timóteo ainda está vivo esperando Jesus? É uma pergunta. Será que Timóteo ainda está vivo esperando Jesus? Nós temos falado em algumas mensagens, né, sobre essa questão, né, da escatologia consumada. Os nossos irmãos têm dado uma aula aí, o Erivelto Soares, o irmão Geraldo, o irmão Cristiano França também, e dentre outros. E nós estamos aqui cooperando, né, contribuindo com este assunto, cada um dentro de uma visão, de um entendimento, né, mas todos correndo e todos, de fato, confirmando isso que é uma verdade irrefutável. A segunda vinda de Jesus já aconteceu, o Filho do Homem já veio. A igreja evangélica, os religiosos, eles ficam aí esperando Jesus voltar em um apocalipse futuro que nunca chega. Porque quando Jesus voltar, eles estão aí mais de 2000 anos atrasados, mais de 20 séculos eles estão aí esperando a volta do Filho do Homem, que já ocorreu. E tantas mensagens nós temos falado, porque se Jesus ainda não tivesse voltado, Caifás teria que estar vivo, porque Jesus falou para Caifás: você verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. E Caifás sabia muito bem que aquela expressão Filho do Homem, ou Deus vindo sobre as nuvens, era uma expressão de juízo, de julgamento, né, para as nações, assim como acontecia com as demais nações. Infelizmente, os religiosos, assim como nós outrora, nós também não sabíamos, então nós ficávamos futurizando tudo, né? É como os futuristas, joga tudo para frente.
Mas na verdade isso já é um fato consumado, já aconteceu. Então Caifás teria que estar vivo, João também teria que estar vivo com mais de 2000 anos, porque Jesus disse para Pedro, se eu quero que ele fique até que eu volte, o que é que te importa? O que é que você tem a ver com isso? Então se Jesus não voltou ainda, então João também teria que estar vivo. Imagina esses senhorizinhos, Caifás, João, né? Tudo aí com mais de 2000 anos. E aí? Imaginou, amados? E o próprio Timóteo, né? E como os demais irmãos daquele século, né? Mas vamos lá, hoje vamos falar sobre Timóteo. Timóteo ainda está vivo, esperando Jesus voltar? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 13. Olha o que diz. Olha o que Paulo estava falando para Timóteo. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilato deu testemunho de boa confissão, que guarde isso aqui. Olha o que o que Paulo está falando para Timóteo. Paulo está aconselhando Timóteo, né? Paulo estava falando a Timóteo, essa palavra de Paulo, ela não foi direcionada à igreja da Galácia, à igreja do Éfeso, à igreja de Colossos, à igreja de Corinto, à igreja de Roma ou em Roma. Não, Paulo estava falando a Timóteo, para Timóteo guardar estas coisas, olha lá, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então observe que Paulo estava dando instruções ali para Timóteo e disse, Timóteo, é você, ó meu filho na fé, como ele se dirigia a Timóteo, você precisa guardar este mandamento até que Jesus venha, até que Jesus retorne, até que Jesus volte. E agora, será que Timóteo ainda está vivo por aí, com mais de 2000 anos, esperando Jesus voltar e guardando essas instruções que Paulo falou para ele, não foi para a igreja? Não adianta tentar aqui generalizar, espiritualizando o texto, não, porque você não entende, porque na verdade isso aí era uma palavra, os teólogos vão dizer isso, né? Os futuristas. Você não entende porque isso aí na verdade era uma palavra profética, era uma palavra para os nossos tempos, era uma palavra para a igreja. Nananina, não. Paulo está sendo específico com Timóteo, que guarde este mandamento sem mácula e repreensão até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Era para Timóteo guardar esses mandamentos que Paulo estava... Amém, abençoados? Então era para Timóteo guardar esses mandamentos que Paulo estava especificando. Não era para os irmãos, né, no futuro. Não era para o nosso século 21 estarmos guardando aqueles mandamentos que Paulo estava ali otorgando para Timóteo. Aquelas ordenanças dentro do seu contexto. Aquelas orientações, quando, por exemplo, Paulo dizia... Nós vamos falar sobre isso. Quando Paulo dizia, cuide do teu ministério, cuida de ti mesmo, seja um exemplo na fé, essas coisas. Ou seja, Paulo estava especificando para Timóteo, para que Timóteo guardasse esses mandamentos até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Era para Timóteo guardar até a vinda de Cristo. Entenderam, abençoados? Vamos lá. 6,15, 1 Timóteo 6,15. Paulo continua falando a Timóteo. A qual, a seu tempo, mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ao seu tempo, mostrará o bem-aventurado e único. Não existiria outro Senhor. Porque ao seu tempo mostrará. Porque quando o Filho entregasse o reino ao Pai, Deus seria tudo em todos. Observe que não é um outro reino.
Jesus não estava com um reino inferior, e aí ele entregou ao Pai, e o Pai estabeleceu um reino superior. Não, era o mesmo reino que estava sobre Cristo. Era o mesmo reino que estava sob a responsabilidade do Filho do Homem. E na vinda do Filho do Homem, na vinda do Senhor sobre as nuvens, ele iria pegar este reino que lhe foi entregue e entregar ao Pai e sujeitar-se àquele que tudo lhe sujeitou, para que Deus fosse tudo em todos. Aí sim começou a plenitude da graça, quando o Filho do Homem, em 70 DC, ele pega o reino e entrega ao Pai para que Deus fosse tudo em todos. Aí começa, de fato, a plenitude da graça, né? Onde alguns irmãos estão fazendo uma bagunça aqui só. Mas enfim, vamos lá, não é o assunto que eu quero tratar hoje. Ao qual o seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, observe, amado, que Paulo estava orientando Timóteo e dizendo, olha, cumpra esses mandamentos, observe aqui essas ordenanças, sabe? Guarde esses conceitos até a vinda do Senhor Jesus, porque quando ele voltar na sua vinda, ele se mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Percebeu? Vamos continuar. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. E esse é o tema. Porventura, Timóteo ainda está vivo esperando Jesus? Claro que não. Por cuja causa, Paulo estava dizendo a Timóteo, por cuja causa padeço isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Que dia? O dia do juízo, o dia da parousia, o dia do retorno, ou da volta, ou da vinda do Filho do Homem. Perceberam, abençoados? Assim como Paulo estava orientando Timóteo a guardar os mandamentos até a vinda de Cristo, Paulo também estava nesta mesma esperança, porque Paulo achava que ele estaria vivo na volta do Filho do Homem. Tanto é que ele diz assim, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós que ficarmos vivos seremos transformados. Falando ali da glorificação dos corpos, uma questão de mudança, né? Definitivamente, e uma questão de condição espiritual que eles iriam alcançar na vinda, na parousia, no retorno ou na volta do Filho do Homem. Então, assim como Paulo estava orientando Timóteo, Paulo também estava nesta mesma expectativa. Mas nós sabemos que, diferente de Timóteo, Paulo morreu antes. Paulo foi decapitado em Roma, lá em torno de 68 DC. E o juízo, de fato, aconteceu na queda do templo, na invasão de Jerusalém, no ano 70, que, de fato, entendemos escatologicamente, até os sermões proféticos de Mateus 24, tudo apontava para aquela geração, para o fim daquele aion, o fim daqueles tempos, né? Ou seja, os últimos dias ali que Paulo se referia. E Paulo disse assim, na parte e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Que dia? O dia da vinda do Filho do Homem, que Paulo esperava também na sua geração. Tem gente hoje, 20 séculos depois, esperando Jesus voltar. É por isso que estão virando ateus. Porque fica na expectativa de Jesus voltar, quando descobre que ele já voltou, então não vou acreditar na Bíblia mais não. Fazer o quê? Olha lá, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13 e 14. Ele continua aconselhando Timóteo. Timóteo está vivo esperando Jesus voltar? Paulo continua aconselhando. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido. Você ouviu alguma palavra de Paulo aí? Paulo aqui não está falando da doutrina do evangelho em si. Paulo está falando de todo um contexto onde ele entregou ali mandamentos e ordenanças para Timóteo acerca do presbitério, para Timóteo colocar em ordem, para Timóteo organizar ali, aconselhar os mais jovens a respeitarem os mais velhos, aconselhar as virgens, aconselhar as senhoras, aconselhar as moças, ao comportamento.
Entendeu, pessoal? Tudo aquilo que Paulo entregou, ensinou a Timóteo, é disso que Paulo estava falando. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido. Eu não ouvi nada de Paulo. Paulo não falou nada diretamente para mim. Paulo estava falando para Timóteo. E isso aqui não é doutrina, tá bom? Isso aqui é uma carta pessoal, tá? Não era uma carta universal, era uma carta para um indivíduo, a saber, Timóteo. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé, no amor, que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Paulo está falando em mim e você. Perceberam? Vamos lá? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 16. Evita, igualmente, os falatórios inúteis e profanos. Estava falando para quem? Para mim? Para Timóteo. Olha, Timóteo, presta atenção. Evita aí igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Então Paulo disse, evita aí essas coisas. Os falatórios inúteis e profanos. Vai continuar. 2,17, 2 Timóteo. Além disso, a linguagem deles, daquelas pessoas falatórias, cheia de falácias, né? Aquelas pessoas cheias de argumentos, cheias de filosofias, daquela época de Paulo, né? Cheia de altivez, sofisma, já existia, né? Além disso, a linguagem deles, né, corrói como câncer, entre os quais se estão Emineu e Fileto. Viu aí? Então, olha o que Paulo estava falando para Timóteo. E observe que tudo isso está dentro do contexto de Timóteo guardar estas coisas até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Mais uma pergunta. Emineu e Fileto ainda está vivo também esperando Jesus voltar? Assim como Timóteo? Por isso que eu grifei aí. Porque se Paulo estava falando para Timóteo esperar a vinda do Senhor, e enquanto o Senhor não voltasse, Timóteo tinha que guardar aqueles mandamentos, mas que Timóteo tomasse cuidado de algumas pessoas, sabe, com palavras profanas, com falácias, com argumentos, com filosofias. E entre essas pessoas, Paulo aponta Emineu e Fileto. Então, se fosse para a gente esperar Jesus voltar, Timóteo teria que estar vivo ainda, e inclusive esses dois indivíduos, Emineu e Fileto. Viu aí, abençoados? Agora, quais eram as palavras profanas? Quais eram as falácias de Emineu e Fileto que Paulo disse para Timóteo evitar essas pessoas? Lembrando que isso aqui é antes da vinda do Senhor. Paulo estava mandando Timóteo guardar estas coisas até a vinda do Senhor, onde iria acontecer o quê? A ressurreição dos mortos, daqueles que dormiam no Senhor, que não era uma ressurreição física, né? Natural, material, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Tanto é, pasmem, tanto é que até Emineu e Fileto, que estavam ali com falácias profanas, o próprio Emineu e Fileto, eles sabiam que a ressurreição dos mortos na vinda do Senhor não era uma ressurreição física, diferente dos religiosos do nosso tempo. Os religiosos do nosso tempo estão achando que a ressurreição era uma ressurreição física, no sentido literal, como aconteceu com Lázaro. Mas até Emineu e Fileto, que estavam ali distorcendo as coisas, olha lá, até Emineu e Fileto, que traziam, olha lá, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão em piedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais, eram outros também, não só eram eles, entre os quais se inclui Emineu e Fileto. Então,
Havia outras pessoas ali com esta falácia, e eu vou mostrar o que tipo de falácia era, com estas palavras profanas, e Paulo disse para Timóteo ter cuidado, e Paulo grifa aqui, entre os quais estão Emineu e Fileto. E qual era a falácia que Emineu e Fileto estavam ali disseminando, propagando? Olha lá, estes, Emineu e Fileto, e alguns outros, mas Paulo classificou Emineu e Fileto, estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, ou já tinha realizado, e estão lá no contexto de Paulo, não é agora, e estão pervertendo a fé de alguns. O que era que Emineu e Fileto estavam fazendo na época que Paulo estava orientando Timóteo? Emineu e Fileto estavam se antecipando ao evento da parousia, da volta de Cristo, da ressurreição dos mortos, e eles já estavam anunciando que a ressurreição já tinha sido feita. Eles estavam anunciando que na verdade, Jesus já tinha voltado, quando, na verdade, ainda não tinha voltado. Perceberam? Que até Emineu e Fileto, eles já estavam entendendo, eles já entendiam. É claro que eles estavam acelerando as coisas. Eles estavam antecipando os fatos naquela época, dizendo que a ressurreição já era feita, quando ainda na verdade não era. Estava próximo, estava por vir, dentro daquela geração. Entenderam, abençoados? Mas ainda não tinha sido realizada. Mas Emineu e Fileto estavam pervertendo a fé de alguns, porque esses desviaram lá. Porque estes se desviaram da verdade. Qual era a verdade? Que ainda não tinha acontecido. Mas eles tinham se desviado da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, ou que já tinha se realizado. E estão pervertendo a fé de alguns. Então eles já estavam ali se antecipando, espalhando que na verdade já tinha acontecido a ressurreição dos mortos. Quando na verdade ainda não tinha acontecido, porque Paulo estava avisando Timóteo, falando para Timóteo guardar aqueles mandamentos até a vinda do Senhor, quando de fato iria acontecer a ressurreição dos mortos, e diferentemente de Emineu e Fileto, que já estava anunciando que já tinha acontecido. Pegou, abençoados? Então é interessante que Emineu e Fileto já estava consciente, mesmo eles estando ali, antecipando os fatos, eles já estavam conscientes que a ressurreição não tinha nada a ver com túmulo se abrir e sair um monte de pessoas de dentro da terra. Eles sabiam que a ressurreição era em um âmbito espiritual, era uma questão de estado, de consciência e de plenitude, de perfeição. Por isso que Paulo disse que os espíritos estão aperfeiçoados, mas é claro, isso tudo iria, de fato, se consumar na parousia, na vinda do Filho do Homem. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Então, se Jesus não veio ainda, Timóteo teria que estar vivo, inclusive Emineu e Fileto. Tá? 2 Timóteo 4:5. Tu, porém, Paulo continua orientando Timóteo, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, fazer o trabalho de um evangelista, aquele que evangeliza, cumpre cabalmente o teu ministério. Então Paulo diz, olha, cumpra aí, Timóteo, o teu ministério. Aquilo que você aprendeu de mim, aquilo que você viu de mim, aquilo que você testificou em mim, transmite aí a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinar outras pessoas. Cuidado com Emineu e Fileto. Eles já estão dizendo que a ressurreição já aconteceu. Não aconteceu ainda. Vai acontecer. Nós que ficarmos vivos na vinda do Senhor seremos transformados.
nós não vamos anteceder os que dormem. Os que dormem em Cristo serão ressuscitados primeiro. E nós, ó Timóteo, nós, eu e você, nós que ficarmos vivos, seremos transformados. Mas Emineu e Fileto já estão dizendo que já aconteceu quando ainda não tinha acontecido. Tem alguns aí que é contra, né, que não entendem a questão da escatologia consumada, que Jesus já botou, que eles pegam esta passagem de Emineu e Fileto e eles dizem assim, olha aí, ó, vocês estão igual Emineu e Fileto, que estava dizendo que a ressurreição já é feita. Tem alguns abençoados aí que já comentaram isso. Vocês que estão dizendo que Jesus já voltou, vocês estão igual a Emineu e Fileto, que desviaram pessoas da fé, dizendo que a ressurreição já era feita. Ô abençoado, naquele contexto, Emineu e Fileto estavam equivocados. Não tinha acontecido ainda, mas logo depois, de fato, aconteceu. É diferente de você pegar todo um contexto, uma história, um entendimento, uma revelação, e entender e pegar um versículo solto e dizer que nós estamos igual a Emineu e Fileto, dizendo que a ressurreição já é feita. Iria acontecer. Não tinha acontecido ainda quando Emineu e Fileto estava comentando. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, fazer o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Timóteo, cumpre o teu ministério até a vinda do Senhor. Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 e 7. Olha o que Paulo continua dizendo. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então Paulo estava ali cumprindo o seu ministério e estava aconselhando a Timóteo a cumprir o dele. 2 Timóteo 4:8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará, naquele dia, na vinda do Senhor. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Todos quanto amam, ele falando para Timóteo, todos quanto amam a vinda do Senhor, todos quantos estão esperando a vinda do Senhor, todos quantos estão nessa expectativa da vinda do Senhor, o Senhor é reto juiz. E naquele dia, Paulo disse, ele me dará, olha lá, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Ficou claro, abençoado, em poucos textos aqui, nesta pequena reflexão, que de fato Jesus veio naquele século, que de fato a parousia já aconteceu, que de fato a ressurreição dos mortos já ocorreu, que inclusive Emineu e Fileto, que estavam desviando alguns da verdade, dizendo que já tinha acontecido, quando na verdade estava por acontecer, mas eles entendiam que não era nenhum sentido físico e literal. Então, isso aqui é mais uma ministração, mais uma pequena contribuição da escatologia consumada. De fato, Jesus não voltará, ele já voltou lá em juízo para os judeus. E hoje, aquele que habita em nós, ele não precisa voltar para quê se ele já habita em nós? Ah, mas e o julgamento? O julgamento foi para Israel, foi para o povo de Deus. O julgamento estava ali profetizado, desde lá os livros de Daniel, os profetas já diziam, para a cidade santa, para o santuário, para aquele povo. E aquele povo sabia disso, mas infelizmente a igreja, a religião, ela não reconhece isso. Nós que reconhecemos isso, estamos em paz com Deus, sabendo que quando o nosso corpo tombar aqui na terra, quando deixarmos esta habitação carnal, quando abandonarmos esta pátria em que vivemos, terrena, vamos estar na pátria eterna para sempre com o Criador. Sabendo que no que tange a uma consciência espiritual, já estamos totalmente aperfeiçoados nele. E a nossa mente está nas coisas que são do alto. A nossa limitação aqui é apenas por uma questão de matéria, né, do físico, do corruptível. E enquanto essa semente não morrer, nós não vamos nos revestir
daquilo que é incorruptível. Já é uma condição, sim, no âmbito espiritual. Não é ainda uma realidade em nós por causa deste véu, mas a revelação já chegou no entendimento. Você, em espírito, já está totalmente aperfeiçoado. Não está indo com o Pai. Você está no Pai. Não está com, porque o teu corpo ainda está aqui. Ele está no teu espírito, porque aquele que se uniu ao Senhor se tornou um só espírito com ele, tá bom? Como nós entendemos a questão de distinção carne de espírito, nós estamos cientes de que essa natureza é fraca, é debilitada, ela falha, e Paulo diz ainda que o nosso homem exterior se corrompa, nosso homem interior, ele se aperfeiçoa diariamente. Guarda esta palavra no teu coração, se te edificou, compartilha aí à vontade, deixa o teu like. Você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal e obrigado pela atenção de todos. Graça e paz.